Bom dia a todos, meu nome é Ronaldo, estou representando a Costa Lima Informática e vamos apresentar agora o procedimento para se cadastrar um produto utilizando o Sysclima. Em qualquer sistema do que você entrar, você vem em Cadastros, no módulo Cadastros, escolhe a opção Produtos e vai aparecer uma lista de produtos. Nessa lista, você vai escolher um produto com as características parecidas com o que você quer incluir, para que você aproveite os dados da tela que vai abrir. Então, se eu resolver incluir em cima desse produto bermuda, na hora que eu clicar em incluir novo registro, ele vai abrir uma tela com todos os dados referentes àquele produto. Então, se eu informar aqui 846 e der um Enter, ele vai gerar o próximo código, o próximo número dentro de 846, 0006, porque o anterior era 0005. 846 é o que? É o nosso fornecedor. Isso que eu estou mostrando agora, na verdade, é uma das formas de nós codificarmos os nossos produtos. Nós assim definimos para essa situação. Mas em cada cliente que a gente for implantar o sistema, o cliente vai definir de que maneira ele quer definir o seu código. Nesse caso particular, 846 é o fornecedor e dentro dele um sequencial de 4 dígitos, que nós definimos parametrizando no sistema que ele deve ser incluído e definido automaticamente pelo sistema na hora que a gente informa só o código fornecedor. Foi assim que nós definimos, é assim que nós estamos trabalhando. O próximo campo é o EAN comercial, que aparece no nosso DANF quando a gente imprime, quando a gente gera o DANF para emissão de nota fiscal para a Cefaz. Lá tem uma tag lá chamada EAN comercial e EAN de tributação. Não vamos informar, nem sempre a gente precisa gerar essa informação. Se quiser, informa. NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, que tem uma codificação pré-estabelecida e que no caso aqui nós vamos determinar que esse código aqui, por exemplo, código 3, certo? Que é o código que eu vou atribuir à saia, por exemplo. O grupo é confecção, vou aproveitar esse dado da tela. E não é mais uma bermuda, então se eu estou querendo incluir uma saia, eu vou pesquisar qual é o subgrupo de saia. Saia é esse subgrupo aqui. Então aqui eu vou escrever, ao invés de bermuda, vou escrever saia. Jeans. Vou utilizar o mesmo código fornecedor. E digamos que no fornecedor, o código desse produto seja 01007. Marca, não vou informar, ele vai assumir como casa do paletó. A composição dele é tecido 100% algodão, poderia ser outra composição, mas poderia ser lã, por exemplo, mas eu vou colocar a mesma. A construção, se fosse fio de tecido, como é que é feita a construção desse fio. Aqui, se fosse um produto como tecido, por exemplo, eu informaria gramatura por metro quadrado. Essa tela, ela mostra uma gama de informações para atender qualquer tipo de produto que a gente possa importar. Se fosse um tecido, isso serviria para tecido. No caso não é, então vou bypassar algumas informações. Aqui eu estou imaginando que esse é um cliente que está utilizando o sistema e que na verdade ele importa vários tipos de produto. E um deles, com uma certa abundância, seria tecido. Então valeria a pena eu informar no cadastro informações atinentes a tecido, por exemplo. Essa tela ela pode ser configurável para cada tipo de cliente que queira utilizar o nosso sistema. Se ele só importa tecido, aqui eu poderia configurar essa tela para aparecer só informações de tecido. Então vamos para frente. Gramatura, largura do tecido, se fosse o tecido, a gramatura em gramas por metro, o rendimento, a unidade usual, vou colocar como peça também. E a unidade fiscal peça. Se fosse um tecido, por exemplo, aqui poderia ser metro. E aqui poderia ser quilo. Desculpa, quilo. KG. Por que isso? Quando a gente importa uma mercadoria, a gente dá entrada dessa mercadoria no porto, a gente informa em quilo. E para comercialização a gente usa em metro. Então sempre há uma conversão na hora de internar a mercadoria nos nossos estoques. No caso aqui, vamos voltar para a nossa situação que nós estamos apresentando. Que é peça e peça, não tem nenhuma variação da unidade usual para a unidade fiscal. Especificação de medida também não vai informar, seria uma outra situação.
Linha de produto, eu também vou informar sem definição. Aqui, bermuda masculina, não é isso. Eu vou substituir então. Vou trazer aqui essa descrição que vocês estão vendo aqui, que eu estou copiando, na verdade é a descrição que eu vejo nos nossos relatórios internos do sistema. Essa descrição aqui é a descrição que vai aparecer numa situação de eu emitir uma nota fiscal de venda. Essa é a descrição que eu vou definir para sair na nota fiscal de venda. Saia jeans estilosa. Esse é o nome que sai para o meu cliente final. O cliente que vai comprar essa mercadoria. Aqui eu poderia colocar uma outra descrição. Quando a gente importa uma mercadoria, por exemplo, nós recebemos os produtos e nesse produto ele vem acompanhado de uma declaração de importação. Na declaração de importação ele informa a descrição de cada produto. E essa definição da descrição desses produtos vem detalhada de maneira bem grande. Exatamente para detalhar bem o que nós estamos importando. Então, às vezes é um jornalzinho. Então, saia jeans padrão padrão Brasil. Pronto, qualquer coisa assim. Só para se diferenciar, só um pouco como exemplo. Então, você pode perceber que nós temos uma descrição para serem expostas nos relatórios, que é a primeira descrição aqui em cima, uma outra descrição para a venda, que é o que sai no fiscal de venda, e uma descrição para a compra. O que é ideal? O que eu escolheria? Eu colocaria tudo igual, tudo resumido, que eu não vejo nenhum problema fiscal nisso daí. Você dá um pouco mais, tem cliente que gosta de trabalhar dessa forma, mas eu prefiro que tudo seja padronizado com um só nome. Descrição detalhada na língua portuguesa. Por quê? Porque às vezes a mercadoria vem escrita toda em inglês, né? Aqui já vem em português, eu posso dizer. Mas eu poderia colocar uma descrição a mais, escrito na língua portuguesa. Ou talvez a tradução exata do que vem na DI. Aqui é exatamente o que viria na DI. Ele vem lá, é uma importação da China, por exemplo. Então, possivelmente a descrição desse produto vem escrita toda em inglês. Então aqui eu escreveria a descrição do produto em inglês. Aqui uma observação a mais sobre o produto. E aqui eu vou colocar aqui que esse produto custa $20 na entrada. Vem constando aí R$20, desculpa, R$20. E vou fazer melhor, vou botar R$30 mesmo. Fator de marcação. Fator de marcação é quando para eu utilizar para eu fazer a projeção dos valores de venda. Então, se eu coloco 1.5, significa dizer que eu quero um acréscimo de 50% sobre o valor de custo para eu projetar meu preço de venda. Aqui embaixo, o preço de custo sempre tem que ser igual no momento da inclusão do produto. Igual a quê? Igual ao campo de cima, que é o preço da entrada. Se eu estou incluindo o produto agora, então o preço de custo, evidentemente, é o preço da entrada. Na hora que eu dou um Enter aqui, ele calcula embaixo os preços de atacadão, atacado e varejo. Para melhorar a situação, vamos colocar R$40. Vocês vejam que ele recalcula todos os valores embaixo. Esse aí seriam os valores dos preços de atacadão, atacado e varejo. Veja que eu tenho preço de à vista, eu tenho preço para 15 dias, para 30, para 45, para 60, para 35, para 90. Essa é a forma da nossa regra de preço que foi definido pelo cliente. Quem define é o cliente. Então a gente entra no sistema e cadastra essas regras de preço. O cliente aqui, no caso, definiu que quer trabalhar com 3 tabelas, atacadão, atacado e varejo. E quer trabalhar com esses prazos. Vocês percebem que nós utilizamos o quê? 40%, 1.5 vezes 40 vai dar R$60. Ou seja, ele colocou que o valor de 90 dias custa R$60. Aí tem uma regra de preço que determina uma redução desse valor quando é para 35 dias, para 60 e assim por diante.
E daqui para cá, dessa tabela para essa outra, existe um percentual também que aumenta, no caso de atacado, e para varejo aumenta mais um pouquinho ainda. Mas a regra é sempre do maior para o menor, fazendo a redução dentro da tabela, da mesma tabela, dependendo do prazo, uma redução em um percentual constante. Bom, eu quero colocar aqui, na verdade, R$30, para poder arredondar melhor lá na frente, com relação ao dólar, que eu vou projetar como R$3. Então eu prefiro colocar ele como 30 para trabalhar em cima desse dado. Bom, aqui, situação tributária. Essa situação tributária que apareceria na nota fiscal, mas só que na nota fiscal, quando a gente emite, ela vai depender, a situação tributária vai depender de ICMS, vai depender do CFOP que eu estiver trabalhando. Se for um CFOP de entrada é uma situação tributária, saída é outra situação tributária. Então, vai depender da operação que eu estiver fazendo na nota fiscal. Aqui, índice de valor agregado. Esse índice de valor agregado, ele representa aquele ICMS que a gente antecipa na hora da venda. Um cliente iria pagar um valor na hora da venda, na hora que ele pegar o cliente do meu cliente que comprou mercadoria, quando vende, ele taxa lá um imposto de ICMS. Mas só que eu que estou vendendo para o meu cliente, eu antecipo esse ICMS. Isso aí é o que a gente chama de ICMS substituição tributária. Então a gente utiliza o índice de valor agregado, que é o que a gente pensa que o cliente vai ganhar lá na frente para aplicar o valor do imposto. Bom, isso aí é mais para o contador. Percentual de IPI. Esse aqui é o percentual de IPI que é cobrado que é especificado também, que é destacado na nota fiscal. Vou deixar como 10%. E aqui a gente concluiu então o cadastramento de um produto sem a nossa foto. Eu não informei a foto. Obrigado.